hoje a gente vai falar exatamente do que eu mais gosto de falar, que é a reabilitação dos cães paralíticos. Então, antes de tudo, né, para a gente poder falar exatamente de como essa questão da paralisia, como vai ter esse retorno à marcha, é bom a gente entender brevemente, eu vou passar um pouco, como a gente tem pessoas de vários anos, né, aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre a doença do disco intervertebral. Então, o que origina a paralisia? Esses animais que normalmente a gente vê paralisados, como os Dachshunds, principalmente os Bulldogs franceses, mais atualmente, é a doença do disco intervertebral, que é um processo multifatorial, que você tem uma alteração da composição da matriz celular, das células do anel fibroso, do núcleo pulposo e das zonas perinucleares das placas terminais. Então, o disco ele vai sendo degenerado e você tem uma extrusão desse conteúdo, né? Ou uma protrusão, dependendo do tipo, a gente vai falar um pouquinho disso, mas você tem uma degeneração dessa estrutura que é o disco, tendo esse extravasamento desse conteúdo para o canal vertebral, lesionando a medula. É isso que acontece na nossa hérnia de disco. Então, você tem uma diminuição desses glicosaminoglicanos e aumento do colágeno, você tem uma matriz mais degenerada e desidratada, e vai ter essa alteração estrutural, tendo esse ciclo sempre, né, acontecendo, principalmente com predisposições genéticas, né, que acontecem em animais, como eu falei, os bulldogs, os dachshunds, os animais condrodistróficos, quando tem vários traumas, né, e estresse biomecânico, como esses animais que pulam tanto de sofá, cama, que estão sempre nessa questão de se lesionar. Então, é o que a gente fala muito quando a gente pensa na prevenção desses animais. É importante a gente falar sobre não pular de cama e sofá, principalmente as descidas são piores, não subir dessas escadas, porque a escada, querendo ou não, é um degrau muito alto, é uma altura muito alta para esses animais. Não brincar em piso liso, então todos esses cuidados são importantíssimos para que esses animais não tenham um quadro grave da hérnia de disco, que é a paralisia. Então, ele pode começar, a gente vai falar um pouquinho disso, pode começar só com uma dor leve, mas ele pode vir a ficar com os membros paralisados. E esse trabalho é um trabalho super recente, de 2020. Antes a gente falava só em 2, depois 3 tipos de hérnia de disco. Hoje a gente já sabe que existem vários tipos. Esse é um trabalho publicado em 2020. Para quem quiser, depois para o pessoal do UniEP, eu vou mandar esse journal completo para vocês de neurologia. Eu não sei se eu já mandei antes, mas de toda forma eu vou enviar para vocês, que eles falam exatamente sobre essa nova classificação. Então, esse trabalho é o que há de mais novo sobre a classificação de hérnias de disco. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, né? Esses são todos os tipos que tem. A Hansen tipo 1, que é a principal que causa paralisia, as outras, algumas também podem causar, mas a mais clássica que a gente vê é a Hansen tipo 1, é quando você tem a extrusão do disco, esse disco se rompe e esse núcleo pulposo ele entra no canal vertebral, lesionando essa medula. E, claro, a gente tem outros tipos, como a Hansen tipo 2, que é só uma protrusão. Normalmente o animal ele pode perder um pouco o movimento, mas ele não chega a paralisar totalmente. E tem as lesões mais traumáticas, tem a de núcleo pulposo hidratado, tem a de êmbolo do núcleo pulposo. Então, tem outras, mas que a gente não vai detalhar todas elas, porque a gente não tem tempo para falar de todas. E o meu foco aqui é falar com vocês sobre a reabilitação. Então, para vocês terem ideia, a classificação. Então, a extrusão, que é a aguda, que é a Hansen tipo 1, que é a que a gente vai abordar hoje mais profundamente, é um tratamento ou médico ou cirúrgico, ou seja, eu posso tratar de forma conservativa ou eu posso tratar de forma cirúrgica. A protrusão, que é normalmente mais crônica, são em pacientes mais velhos, é a Hansen tipo 2, que é um tratamento médico, não adianta a gente partir para a cirurgia. Existe a extrusão aguda do núcleo pulposo hidratado, que é também ou tratamento médico ou cirúrgico. Tem uma extrusão não compressiva do núcleo pulposo, que é tratamento médico, e também tem uma extrusão que chama intradural ou intramedular do núcleo do disco intervertebral, que também é tratamento médico. Então, cada uma tem suas características, e hoje a gente vai abordar principalmente
a Hansen tipo 1, que é a hérnia de disco aguda. Então, a doença do disco, ela é uma síndrome de dor e déficits neurológicos, né? Principalmente em raças condrodistróficas, como eu falei, e a incidência é muito comum que as pessoas às vezes chegam para a gente e falam: ah, mas ele é tão jovem. Exatamente nessa faixa etária, dos 3 aos 6 anos, que esses animais vão desenvolver hérnia de disco com gravidade de ficar paralíticos. Então, a maior incidência é desses animais de 3 a 6 anos. A maior prevalência das lesões, já tem trabalhos até antigos de 2005, que 85% vai ser entre T11, T12 e L2, L3, 50% entre T2, T13, T13 e L1, e em cães de grande porte, elas são mais comuns entre L1 e L2, tá? Então, se é para a gente apostar numa localização, normalmente a mais comum é T11, T12, L2, L3. E quais são os sinais clínicos gerais da doença de disco intervertebral, né? Eu tenho normalmente atrofia muscular, porque esse animal ele vai perdendo massa muscular, então chega uma hipotrofia ou até uma atrofia. Tensão na musculatura da coluna vertebral e dos membros, né? Ficam muito tensos por conta dessa descarga. Então, o animal que está com dificuldade de andar com o membro pélvico, ele vai descarregar mais peso nos membros torácicos, fazendo com que esses animais tenham dor nessa região por essa alteração biomecânica. Você tem sinais de neurônio motor superior ou inferior, dependendo do local da lesão. A gente vai falar um pouquinho disso, mas brevemente. Os animais têm ataxia, né? A gente chama de uma ataxia proprioceptiva, ou seja, ele anda de forma incoordenada, a função motora diminuída ou ausente, e uma dor superficial e dor profunda diminuídas ou ausentes, ou seja, ele não, quando você pinça, né, o dígito, você tem, o animal não sente a região da pele, ou não sente quando você pinça o osso, que daí a gente chama de ausência de dor profunda. Hoje é o nosso, o animal preserva a dor profunda. A gente vai ver, como eu vou mostrar alguns casos para vocês, o animal tem mais de voltar a andar. É difícil você ter essa reabilitação, mas vocês vão ver que a gente consegue também reabilitar muitos animais nessa situação também. Então, falando um pouquinho da hérnia mais clássica que a gente vai ver, que é a Hansen tipo 1, é uma extrusão discal aguda, como eu falei para vocês, ela realmente acontece assim repentinamente. Você tem uma metaplasia condroide, então ela tem um núcleo pulposo gelatinoso, se transforma numa cartilagem hialina e ele extravasa, ele rompe e vertebral, tá? E o que aqui eu tenho um vídeo que vou conseguir mostrar exatamente o que acontece. Então, o que acontece nessa degeneração, mudança, aqui eu tenho a medula no canal vertebral, aqui eu tenho os corpos vertebrais, né, as vértebras. E aqui o disco fazendo esse amortecimento entre as vértebras. Então, aqui eu tenho o disco, aqui a medula com as suas raízes nervosas. Então, quando muda essa questão desse núcleo pulposo, ele rompe o fibroso com alteração que ele vai sofrendo. Na hora que ele rompe, ele extravasa esse conteúdo para dentro da vertebral, lesionando assim a ação da medula. Ou seja, eu tenho um efeito dessa lesão. Vocês veem que tem muito conteúdo dentro do canal vertebral e eu tenho um efeito praticamente químico de morte celular, apoptose, processo inflamatório da própria medula. Esses dois estão piorando esse que leva fosse, né? Então, a Hansen tipo 1, a Hansen tipo 2, que é uma protrusão crônica, que eu vou mostrar para vocês, é quando a gente tem uma, um disco sendo degenerado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, eu tenho uma degeneração discal
e ele, ao invés de extravasar totalmente o conteúdo para dentro do canal vertebral, eu tenho um abaulamento desse disco da medula dentro vertebral. Eu não tenho quadro que eu precise remover esse disco extrusado, mas eu tenho uma compressão. Os sinais clínicos vão ser sempre de acordo com a lesão que eu tenho. Então, quando a gente fala numa paralisia de membro pélvico, né, significa que eu tenho uma lesão dessa região de T3 a L3 e ou L4S1. Então, de T3 a L3, a gente fala que a gente tem lesão de neurônio motor superior nos membros pélvicos, ou seja, eles ficam espásticos, tá? Então, você tem uma paresia, uma plegia, o animal fica com aumento do tônus muscular e aumento dos reflexos e uma atrofia mais lenta. Se eu tenho uma lesão entre L4 e S1, que fica aqui no plexo lombosacro, né, onde tem essa região de inervação, uma lesão inferior, que você tem um tônus diminuído, com diminuição dos reflexos, até a ausência desses reflexos, e você tem um membro totalmente flácido, que é muito mais difícil fazer essa reabilitação. Então, hoje a gente vai falar de reabilitação de lesões entre T3 a L3, que é quando você tem aumento dos reflexos, aumento do tônus, e com isso você consegue trabalhar esses animais para que eles tenham uma marcha reflexa que a gente vai falar mais à frente. E como é que a gente fala da questão da gravidade? Tudo depende desse disco, qual é a região que ele está lesionando. Então, por exemplo, aqui está um arco da medula, num corte transversal, região mais externa, a lesão só vai ter déficits proprioceptivos. Então, o animal tem uma ataxia proprioceptiva ou uma dificuldade de andar de forma bem leve, porque são fibras maiores. Percebam aqui que são essas fibras amarelas. Já quando eu tenho uma ataxia com uma paresia mais leve, mais grave, desculpa, a gente tem aqui nessas fibras azuis. E o animal, quando você já tem alteração de dor superficial, quando você tem aqui nessa região, e dor profunda, mais aqui na região mais ventral do corno dorsal da medula, tá? Então, basicamente, é isso que acontece quando a gente tem, dependendo do local que esse disco foi, lesionou a medula, é que eu tenho essa gravidade aparecendo. Então, a gente vai falar principalmente desses animais que lesionam tudo a ponto de perder os movimentos, que é quando a gente tem esses casos mais graves. Má, Oi, desculpa atrapalhar, imagina, Maria. deu uma travadinha aí no áudio. Hum, Você está com a porta fechada aí do lugar onde você está? Às vezes de abrir. eu vou abrir, é porque eu tô bem no hospital e tá todo mundo trabalhando lá. Ah, não, só porque para ver se com a porta um pouquinho mais aberta dá uma melhoradinha no sinal. Não vai mudar porque eu tô no fio. Eu posso tentar, eu tô ligada no cabo mesmo. Não, Qualquer então, coisa eu sei pegar outra internet, não sei se deu uma melhorada já. hum, bom, eu tinha dado uma travada boa e ainda agora no final tinha dado uma melhorada. Vamos ver se, Quer que se eu mel- volte um pouquinho para falar? Era da parte da lesão da medula? eu acho que O pessoal tá tipo 2 slides, assim, mais ou menos. Um slide, vai. Tá. Eu vou só então voltar brevemente aqui para a gente poder falar um pouquinho. Eu não sei se vocês perderam essa parte, então, o que a gente vai focar hoje são as lesões entre T3 e L3, que são lesões de neurônio motor superior, quando você tem um aumento do tônus, o aumento dos reflexos, tá? Quando eu tenho lesão mais caudal, entre L4 e S1, é quando eu tenho diminuição desses reflexos, quando você tem uma flacidez. Isso a gente não vai falar hoje, a gente vai falar no que é mais viável da reabilitação, que é nessa região entre lesões entre T3 e L3, que são as mais comuns. E quando eu falei aqui da medula, né, o que eu quis dizer é que quando a gente tem uma lesão, questão de sinais, como é que esses sinais vão aparecer? Depende sempre da região que esse disco extrusado comprimiu essa medula.
Então, aqui eu falei da propriocepção, que é a primeira que vai acontecendo. Então, quando você começa um quadro de lesão de coluna, o animal apresenta primeiramente uma propriocepção alterada, né, um déficit proprioceptivo, porque elas são as maiores fibras dessa região. Depois eu tenho aqui a questão motora, então o animal normalmente paralisa, mas ele pode manter a dor superficial e profunda presente. E depois aqui, quando o conteúdo do disco acaba lesionando aqui tanto a região da dor superficial quanto da nocicepção, né, ou dor profunda, você tem uma paralisia muito mais grave, que são quadros, em alguns momentos, até irreversíveis, mas na reabilitação a gente consegue fazer muito por esses pacientes, que é o que a gente vai ver hoje. Então, os sinais clínicos da doença de disco toracolombar entre T3 e L3 é quando o animal tem uma dor espinhal, que a gente vai focar principalmente na extrusão, como eu falei, que é a Hansen tipo 1, uma ataxia com paraparesia ambulatória, ou seja, o animal tem coordenação, mas ele consegue ainda andar com esses membros pélvicos, ou eu tenho um animal que ele não consegue mais andar, mas se mantém essa dor superficial e profunda presente, mas tem quadros que o animal perde totalmente o movimento e perde essa questão da sensibilidade da dor superficial e profunda. Então, aqui para vocês verem que santo de casa não faz milagre, essa é a minha cadela, com 4 anos na época, ela é uma Dachshund vira-lata, e ela tinha aqui, ó, coluna arqueada, o abdômen totalmente tenso, membros pélvicos mais flexionados, evita se movimentar. Aqui um aspecto realmente de dor, as orelhas mais baixas. Então a gente percebe que isso é um animal que está em crise de dor, que é o que ele antecede muitas vezes a paralisia. Então a dor ela pode aparecer antes do animal paralisar, ou tem alguns, infelizmente, que é totalmente agudo e eles paralisam. O diagnóstico, gente, é através de um bom exame neurológico. A gente pode fazer radiografia simples, doenças como né? Tomografia, padrão, a ressonância já ajuda, mas a ressonância magnética, ela é o padrão ouro para falar do diagnóstico e para poder fazer com que o cirurgião, o neurocirurgião, tenha um acesso a essas imagens para conseguir remover o conteúdo extrusado, ela é o padrão ouro para ter esse diagnóstico. Então, a gente tem uma lesão, uma hernia de disco que pode ser classificada como grau 1 quando eu tenho somente dor, eu não tenho alterações neurológicas. O grau 2, o animal ele consegue andar, mas com dificuldade, você já vê uma ataxia proprioceptiva, o animal já tem uma dificuldade em andar. Um grau 3, né, quando o animal para de andar, ele já é não deambulante, o animal ele tem uma movimentação, mas ele não consegue dar 10 passos seguidos, tá? Então, já é considerado uma paraparesia não ambulatória. O animal pode ter uma paraplegia com retenção e incontinência urinária, que é um grau 4, mas ele ainda tem a dor profunda presente. E quando o animal tem uma paraplegia com ausência de dor profunda, ele tem uma lesão grau 5, que é a pior de todas, que é normalmente encaminhada para cirurgia rapidamente, tá? Quando a gente pensa em o que eu vou fazer, né? Como eu vou proceder com esses sinais? Se o animal vem para mim na reabilita com esses sintomas, posso ficar na dúvida. Então, eu já encaminho para o cirurgião, eu faço um repouso, eu parto para a medicação, eu já começo com a reabilitação. O que eu devo fazer nesses casos? Então, a conduta da doença de disco ela é muito individual com cada profissional. Mas o que normalmente a gente trabalha aqui na Reabilita e na Clinvet, que é o hospital que eu trabalho, a gente sempre pensa se o animal ele somente tem dor, a gente pede o repouso e entra com anti-inflamatórios ou esteroidais ou não esteroidais e analgésicos e já entra com a fisioacupuntura para alívio de dor. Se esse animal ele mantém bem, né, vai melhorando, a gente só mantém sem mandar para a cirurgia, encaminhar para uma avaliação que possa ser pensando já em operar.
mas a gente tem que fazer essa reavaliação constante. Se esse animal ele já está andando com dificuldade, ou se é um animal que chega totalmente paralisado, a gente já vai encaminhar diretamente para a cirurgia. Então, se ele chega sem a dor profunda, paralisado, para mim, as chances dele voltar a andar aumentam muito quando ele faz a cirurgia. Então, eu encaminho para a cirurgiã ou já peço uma ressonância para já ir direto para a neurocirurgiã. Se o animal está em tratamento conservativo e ele vai melhorando, por exemplo, ele está com uma dificuldade para andar e ele está melhorando ao longo do tratamento. Então, esse animal ele precisa melhorar em até 7 dias. Se ele mantém igual ou se ele piora, ele também é um candidato, mesmo ainda andando com dificuldade, para fazer a cirurgia, tá? Eu vou mostrar alguns casos reais para vocês entenderem. E daí que entra a parte de reabilitação que eu trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês, né, tudo que a gente faz e tudo que já existe comprovação científica, porque eu sou uma pessoa que eu só aplico o que eu realmente sei o que eu estou fazendo, eu não vou fazer nada que não seja indicado, comprovado cientificamente, isso a gente chama de prática baseada em evidência. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente já tem em trabalhos que mostram, demonstram para a gente uma efetividade de tratamento. Então, para começar, o laser, né, que é dos aparelhos que a gente mais utiliza na fisiatria, ele é indicado para reduzir o tempo que o animal vai levar até voltar a andar. Então, esse trabalho, que ele foi publicado em 2012, é um pouco antigo, mas ele é bem interessante. Eles fizeram laminectomia em 2 grupos de cães, desculpa, em 2 grupos de cães. Um eles fizeram laser 5 dias consecutivos pós-operatório e o outro eles não fizeram nada. E aqui a gente consegue ver o grupo de laser, olha só como ele recuperou muito mais rápido do que o grupo sem fazer o laser. Ou seja, se a gente vem aqui no 10º dia pós-operatório, se eu subo aqui no meu gráfico, olha, o grupo controle, a porcentagem dos animais que voltou a deambular é cerca de 35%. Quando eu vou com 10 dias, quase 70% dos meus pacientes voltaram a andar que fizeram laser. Ou seja, o laser teve o dobro de pacientes que voltaram a andar de forma mais rápida do que o tratamento sem tratamento fisioterápico. Esse trabalho desse grupo italiano, que é um pouquinho mais novo, ele é de 2020, eles usaram laser, mas eles também fizeram o exercício físico conjunto. Então, eles perceberam que quando os 2 grupos fizeram o exercício, mas um dos grupos acabou fazendo laser também. Então, eu tenho um grupo só exercício e um grupo exercício mais laser. E eles viram que o exercício mais laser teve uma reabilitação mais rápida do que o só exercício. Ou seja, o laser já é comprovado que ele possibilita a neuroplasticidade, a diminuição da inflamação, uma melhora da comunicação entre esses axônios. Então, você tem uma melhor resposta desses pacientes quando você faz a fotobiomodulação, que seria o laser, junto com os exercícios. Então, aqui, por exemplo, os animais que fizeram laser, que foram 12 animais com laser e exercício, 12 só exercício. Então, esses animais tiveram uma média de 14 dias para recuperar e um grupo sem o laser teve uma média de 24. Então, já demonstrando uma superioridade quando você integra mais de uma técnica. Então, qual foi o protocolo de exercícios que fizeram nesse trabalho? Então, eles fizeram tratamento de tecidos moles para diminuir espaço muscular e relaxar o cão, como massagem ou eletroterapia, amplitude de movimento passiva para esses membros não ficarem contraturados enquanto eles não voltavam a andar, alongamento dos membros, exercícios de propriocepção e equilíbrio com prancha, com discos, exercícios de apoio, exercícios de sempre levanta, pista de obstáculos e a esteira aquática com uma velocidade baixa e aos poucos você ia dificultando, né, incrementando tanto a velocidade quanto o tempo da esteira aquática. E o laser que eles usaram foi um laser classe 4,
que é um laser um pouco mais potente e que a gente usa aqui na Reabilita, uma frequência de 18 Hz e uma densidade de energia de 4 joules por centímetro quadrado. Então, aqui para vocês verem, quando a gente faz isso daqui, né? Isso é uma foto da época da pandemia, mas eu gosto muito dessas imagens, porque a gente vê exatamente no pós-operatório. A gente vai ver o caso da bolota, dessa paciente mais à frente, e aqui também aplicando, vejam, laser vermelho e o infravermelho juntos, pois por ser um pós-operatório, né? Quando é um tratamento conservativo, eu acabo usando somente o laser infravermelho aqui na região perilesional para reduzir a inflamação e possibilitar que esse animal volte a se locomover muito mais rápido. Outro equipamento que a gente tem, que a gente chama de recurso eletrofísico na fisioterapia, é a magnetoterapia, que vai reduzir a dor desses animais, que também fizeram já trabalhos. Aliás, a Natália Zidan é uma brasileira que está nos Estados Unidos e veio no último congresso da BNV. Então, esse trabalho é dela, é um trabalho um pouco mais antigo, de 2017, mas foi um trabalho publicado no Journal of Neurotrauma, e eles fizeram o campo magnético pulsátil em animais pós-hemilaminectomia. 16 cães usaram nesse pós-cirúrgico, usaram 15 minutos a cada 2 horas por 2 semanas, e esse é um tipo de campo magnético que nos Estados Unidos eles vendem para o tutor fazer em casa. Então, a ideia é prender aqui na roupinha dos animais que fizeram a cirurgia, e o tutor mesmo ia ligando. O que eles viram? Que esses animais, quando avaliaram com algômetro, que é para ver quanto de pressão que esses animais suportam nesse pós-operatório, que o animal fica mais dolorido, né? Os animais que fizeram o campo magnético, eles suportam maior pressão, ou seja, têm uma dor reduzida. E a propriocepção desses animais, quando eles completaram 6 semanas de pós-operatório, eles já estavam melhor do que o grupo controle. Então, você já tem o campo magnético trazendo também essa questão anti-inflamatória e analgésica. E também tem um outro trabalho usando o mesmo tipo de campo magnético pulsátil, que usou por 7 dias no pós-operatório, e eles perceberam que o grupo que usou, né, eles tiveram menos de 27 animais, eles tiveram uma melhor recuperação, uma cicatriz melhor de cicatrização dessa ferida cirúrgica, e também esses animais demonstraram uma menor necessidade de resgate analgésico durante esse tratamento. Além disso, a gente tem trabalhos, por exemplo, esse trabalho que é mais recente, né, de 2019, que fala sobre a importância da fisioterapia em cães que fizeram cirurgia para retirada do disco que estava lesionando a coluna, e eles viram, aqui a gente tem um resultado, foi de cerca de 186 animais. Então, um grupo que foi feita a reabilitação foi de 96 animais, e eles viram que o sucesso neurológico, né, recuperação, foi de cerca de 86,46% dos animais que fizeram cirurgia e a reabilitação, versus 52% que fizeram só cirurgia e não fizeram a reabilitação. Ou seja, a reabilitação ela possibilita uma recuperação melhor e mais completa desses animais quando você faz a cirurgia e faz logo depois da cirurgia a reabilitação. E esse trabalho, né, eu tinha mostrado já a classificação das hérnias de disco para vocês, mas esse trabalho também traz, nesse mesmo journal, um outro trabalho que fala sobre como é a abordagem dessas lesões agudas tóraco-lombares, né, de hérnia de disco, e eles falam da importância de um treinamento locomotor intensivo, né, porque com a reabilitação a gente consegue melhorar a função motora e estimular também a neuroplasticidade. Então, é no treino da marcha que você consegue estimular essa neuroplasticidade. Tem animais que a gente não tem a melhora plena, tá, gente? Quando eu tenho ainda uma lesão de hérnia de disco grave, o animal perdeu a dor profunda, e mesmo depois da reabilitação, mesmo depois da retirada desse disco intervertebral que foi lesionando, ele continua sem dor profunda, que isso pode acontecer.
O animal não volta à locomoção naquele momento, ele não recupera a coordenação, a deambulação totalmente consciente, a gente vai lançar mão de exercícios que vão gerar o que a gente fala de um controle que é mediado porque a gente hoje se chama de gerador de padrão central. Esse gerador de padrão central é uma região, é o que ele vai controlar ali na medula espinhal taracolombar, com reflexos totalmente locais, né? Então, vai ser um andar totalmente mediado pela medula que está ali presente, e você tem uma ativação rítmica e sequencial de músculos durante a locomoção, ou seja, eu vou trabalhar para que esse animal tenha reflexos modulados pelos meus exercícios, que vão ajudar nessa reabilitação desse paciente, ou seja, ele não vai andar conscientemente, mas eu vou induzir que esses movimentos recuperem essa habilidade da deambulação. Ele, às vezes, esse animal não volta a controlar urina e fezes, ele continua incontinente, mas ele consegue melhorar com o treino por essa neuroplasticidade. Então, essa modulação, né, que a gente vai falar, deixa eu só pular essa parte que eu achei que tinha tirado. Existe animal que tem uma hérnia de disco e acaba tendo uma lesão que eu consigo modular de uma forma melhor, mas também tem o que a gente chama de caminhar espinhal reflexo ou andar medular, que, de acordo com esse trabalho do professor Tuduri, da Universidade Federal de Pernambuco, de 2017, ele caracteriza o andar espinhal reflexo ou andar medular como um mecanismo de plasticidade neuronal que vai formar circuitos de regulação central por esses GPCs que eu falei para vocês, por movimentos repetitivos. Então, de tanto você repetir esse movimento, o animal vai começar a gerar esses movimentos de forma automática, porém não consciente. Então, eu tenho a ação desses axônios sobreviventes que vão atravessar o sítio da lesão e vão permitir que esse animal vá andar de forma totalmente involuntária. Então, esse animal que anda por um andar medular ou um caminhar espinhal, ele não tem dor profunda, ou seja, ele não tem a nossa secção presente. E ele também tem uma marcha muito característica, que é quando os membros pélvicos não acompanham os membros torácicos. Eu vou mostrar agora para vocês. Esse animal, normalmente, a gente faz uma automaticidade dessa postura e locomoção, a gente vai fazendo exercício, 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 para ter uma interação entre o sistema nervoso periférico, que são os nervos, e o que restou ali da medula íntegra do sistema nervoso central. Com isso, eu vou gerar esses padrões de ativação e inibição, de contração muscular, que vão gerar esses estímulos combinados. Vou mostrar aqui uma série de exercícios que eu fiz até esse vídeo para os meus alunos, e a gente acabou postando no Instagram, até se vocês quiserem ver esse vídeo, ele está lá, para vocês entenderem como é que funciona, então, os exercícios que a gente realiza nesses animais que não sentem os membros para eles desenvolverem o andar medular. Então, aqui, exercícios de sustentação, de estímulo de ponta de cauda, de simulação de passo. Espera aí, pausou aqui, desculpa. Exercício de reflexor. E o centro levanta adaptado. E esse é o exercício de passada com atrito do piso. Então, esses são alguns exercícios que a gente faz, né? Além da esteira aquática, que eu vou mostrar para vocês. Mas são animais, por exemplo, essa cadela que eu mostrei para vocês é a Neca. É uma paciente que ela veio encaminhada para mim, de uma acupunturista. Ela não andava e ela já fazia acupuntura há 1 ano. E com a
reabilitação, com os exercícios físicos, a gente conseguiu devolver a locomoção dela. Então, só para vocês verem, a NECA, ela não tem dor profunda, ela não tem nocicepção, mas ela tem uma certa coordenação que eu vou mostrar para vocês. Então, ela consegue ultrapassar obstáculos. Vou pôr de novo para vocês verem. De tanto que a gente treinou esse movimento, tá? Essa daqui é a NECA na esteira. Então, vejam bem que ela não coordena os membros pélvicos com os torácicos. Então, cada um está num ritmo. A esteira aquática é uma das formas que a gente mais utiliza para esses animais recuperarem essa ritmicidade da passada. Então, por isso que a gente gosta tanto de trabalhar na esteira, porque é uma forma que você ganha esse ritmo para que o animal desenvolva esse andar e reaprenda a andar. Aqui para vocês, 2 pacientes com o mesmo tipo de lesão. O Zeus, ele foi operado e não conseguiu voltar a andar. A NECA não foi operada, mas vejam que eles têm o mesmo tipo de andar. Eles até coordenam, a NECA aqui até parece que tem um controle, mas percebam que um animal que tem essa lesão de hérnia de disco, ele até consegue um certo controle pelos GPCs. Ele consegue parar, ele consegue se sustentar de tanta físio que a gente foi estimulando. Diferente de um animal, que eu vou mostrar para vocês entenderem só a diferença, que tem uma paralisia por uma fratura na coluna. Então, eu mostrei para vocês uma hérnia de disco. Quando eu tenho uma fratura, daí é um caminhar espinhal totalmente clássico. Hoje em dia, a gente nem pode falar ao certo que o andar que eu consegui aqui com a NECA e com os Zeus, a gente não pode igualar, colocar no mesmo balaio que o andar aqui da Frida, que eu vou mostrar para vocês. Ela foi uma cadela atropelada, ela foi depois adotada, mas vejam só que ela mesma não consegue, às vezes ela dá uma rasteira nela mesma, muitas vezes ela não consegue levantar totalmente. Então, não é o mesmo tipo de andar, mas antes a gente colocava tudo como andar medular, andar espinhal. Hoje a gente já sabe que com traumas mais graves, você consegue um andar medular muito mais precário. E já com uma hérnia de disco, você consegue, mesmo sem a dor profunda presente, você consegue trabalhar essa medula de uma melhor forma, como eu mostrei no caso anterior. E agora eu vou mostrar alguns casos para vocês. Eu vou começar com o caso da minha cachorra, que acho que é um caso que não é tão clássico, mas ela começou ali, teve essa hérnia de disco com 4 anos, e ela começou só com dor. Aqui eu estava tratando a dor dela, com eletroterapia. Aqui ela já apresentava, isso daqui já é uma ataxia proprioceptiva. Vejam que ela anda, olha aqui a coluna arqueada, e veja como ela vai trançando as pernas, né? Cruzando a linha média do corpo dela. Isso foi quando aqui estava todo o meu equipamento, a gente estava tratando ela em casa, isso na casa da minha mãe, e vocês percebam que isso daqui foi no final de semana. Ela não melhorou em 7 dias com tratamento conservativo, com medicação, e ela não melhorou, ela foi piorando ao longo do tempo, e ela foi para ressonância depois, na quarta-feira, depois então de 4 dias, ela estava exatamente assim. Olha como ela já estava muito pior, por isso que a gente optou, ela mesmo deambulando com essa ataxia, a gente optou pela cirurgia. Vejam só como ela piorou ao longo do tratamento. E daí eu até fiquei me questionando, né? Eu falei, será que ela não melhorou? Será que... O que eu fiz de errado, né? Porque ainda mais com a nossa cachorra, a gente fica ainda mais, né, se questionando. E, na verdade, eu não tenho a imagem da ressonância dela aqui, mas quando ela fez a ressonância, ela já tinha 40% do disco dentro do canal medular, pressionando de forma lateral e dorsalmente a medula dentro do canal vertebral.
E o cirurgião, o André, na época, virou para mim e falou assim: Marcela, eu não sei como ela está andando. Eu falei: ah, então a físio e a acupuntura realmente foram decisivos para ela manter essa deambulação e não perder os movimentos como aconteceria se ela não tivesse sendo tratada. Então, aqui está a Alice no pós-operatório imediato, isso daqui foi 24 horas depois da cirurgia. Então, ela manteve a locomoção daquele jeito, com dificuldade. E essa daqui a gente já está começando o pós-operatório imediato, então a gente já começa a físio assim que opera, já começa com laser, já começa com exercícios proprioceptivos, aqui numa prancha de equilíbrio. E essa daqui é ela já iniciando, olha só como ela já estava com uma semana de pós-operatório. Isso aqui foi uma semana, gente. Já é outra cachorra. A Clara, que ela ainda tem atrofia, ela ainda está deambulando com dificuldade, mas ela já melhorou muito com uma semana no pós-operatório. Só para vocês verem como ela estava, já muito melhor, né? Já até de disposição, você vê que ela não tinha mais dor. E aqui, para vocês verem como ela estava, a gente trabalhando aqui com os discos, trabalhando alongamento de coluna junto, sustentação do peso do corpo, fortalecimento já também associado. Ela teve muita perda de massa muscular aqui dos isquiotibiais, né? Semimembranoso, semitendinoso, bíceps femoral. E vejam que o andar para trás, né? A caminhada para trás fortalece principalmente essa região de isquiotibiais. E aqui está ela no pós-operatório, olha só como ela já estava bem melhor, já tinha crescido o pelo, então isso daqui com 2 meses pós-operatório, musculatura totalmente desenvolvida, coordenação normal, vida normal, então só trabalhando fortalecimento muscular. Veja aqui o recrutamento muscular que a gente consegue com exercícios que desafiam o equilíbrio do paciente. E aqui, ela andando aqui na praia de Santos, então depois vida normal, manteve bem e teve alta. E claro que já é comprovado também cientificamente, já tem trabalho nesse Journal Eles falam sobre a importância dos cães terem atividade física diária. Então, cães que andam mais do que, se eu não me engano, 1 hora por dia, de 30 minutos a 1 hora por dia, eles têm menor probabilidade de ter hernia de disco. Então, é uma das formas da gente também prevenir, além de todo o manejo em casa, a prevenção vem com uma atividade física sempre diária desses pacientes. Aqui é um outro caso, que é o Léo, que veio para mim paralisado com uma doença de disco intervertebral. Os tutores, ele ainda tinha dor profunda presente, a dor superficial dele estava ausente. Então, ele tinha aqui uma paraparesia, uma paralisia, mas com presença de dor profunda, então era um grau 4. E daí os tutores optaram por não fazer a ressonância. Eles falaram, Marcelo, a gente não tem condições agora, então a gente vai começar com a acupuntura, com a físio e ver como ele responde. Então eu comecei a tratá-lo, ele tinha bastante dor aqui na região lombar. E daí, 2 sessões depois, né, com 10 dias de evolução, ele já estava voltando a andar. Então, eu falei, nem vou insistir de fazer a ressonância e partir para a cirurgia, porque com o tratamento conservativo, ele já estava conseguindo, claro que ainda com déficit proprioceptivo, uma ataxia presente, mas ele já conseguia ter essa autonomia. E daí, aos poucos, a gente foi conseguindo melhorar. Isso daqui foi na 6ª sessão, 35 dias depois do início, já conseguia andar muito melhor. O que ele teve de sequela foi que esse membro pélvico esquerdo ficou um pouco mais lento, tá? Mas ele voltou, ficou muito melhor
depois do tratamento. Então, um caso que a gente conseguiu fazer conservativo sem precisar da cirurgia. Mas, com certeza, eu indicaria a cirurgia. Essa daqui é a bolota, gente, só para vocês verem, né? Como as coisas são. Ela já tinha passado por uma colega, ela já estava tratando há um mês. Vejam que isso daqui a gente considera uma paraparesia não ambulatória, ou seja, ela não consegue caminhar de forma plena, ela anda nos joelhos, ela anda como se estivesse engatinhando, né? E depois de um mês de tratamento, ela não mudou nada e ela não piorou. Isso não é normal, sabe? E depois de um mês, se o animal não responde, a gente precisa encaminhar para a cirurgia. E vejam só com a imagem aqui que a gente tem da ressonância, vejam só o disco que ele está realmente totalmente uma bola. E a cadela chamava bolota e é realmente uma bolota. Vejam só aqui, eu tenho material discal totalmente dentro. Esse daqui cinzinha é o que restou da medula. Então, eu tenho praticamente 90% do canal vertebral sendo ocupado pelo disco. Vejam aqui, essa bola é o disco extrusado dentro do canal vertebral. O que acontece aqui, gente? Vocês têm, então aqui eu já tenho T13, T12, então a lesão dela era T11 e T12. E o que é interessante a gente notar nesse caso, tá? É que, desculpa, aqui. O mais interessante é que, nesse caso, o efeito de massa desse disco dentro do canal vertebral ele era muito importante, porque ela já não tinha mais inflamação, ela não tinha dor, mas o conteúdo estava pressionando a medula e na hora que foi feita a cirurgia e removeu, isso daqui é no pós-operatório quase que imediato dela, tá? Ela já, depois da cirurgia, isso daqui, ó, aqui tá a incisão, estava crescendo pelo aqui, então aqui ela tinha uns 15 dias de pós-operatório e já conseguia deambular, ainda, claro que com dificuldade, mas a bolota ficou depois 100%. Mas olha só como ela já estava melhor com o tratamento da físio, associado aqui, nesse caso, à cirurgia. Então, alguns casos que a gente não tem inflamação, mas tem o efeito de massa, né, de essa compressão presente, é muito importante também a cirurgia. Aqui mais um caso, o último caso para mostrar para vocês, esse é o bolota, ele veio encaminhado não, né? Ele passou por mim, já estava fazendo um tratamento por uma semana sem dor profunda com o veterinário e o veterinário manteve, estava fazendo acupuntura e ele buscou uma segunda opinião. Eu falei, ele não tem dor profunda e ele fala, mas eu não sei nem há quanto tempo ele já está assim, né? Sem a dor profunda. E antes a gente tinha uma crença, né, que tinha um trabalho muito antigo, dos anos 90, que falava que animal que perdia dor profunda, a gente precisava operar em 48 horas. Se não operasse em 48 horas, esses animais não voltavam a andar. E hoje em dia a gente sabe que esse trabalho, claro que era importante na época, mas ele já caiu por terra, porque animais que têm, a gente não consegue mais dizer um prazo, porque, por exemplo, que é o bolota, né? A gente viu a bolota fêmea, agora o bolota macho, ele veio já com provavelmente uns 10 dias com perda de dor profunda, e aqui ele fazendo a sua reabilitação. Vejam como ele já estava. Então, ele fez a cirurgia, depois de ter dor profunda totalmente perdida. Olha aqui a lesão dele, fazendo laser, fazendo exercícios de sustentação, posicionamento, senta, levanta. Em menos de 20 dias pós-operatório, ele já começou a dar alguns passinhos. A esteira, olha como já estava ritmada a passada dele. E 26 dias, ele já estava caminhando super bem.
Então, gente, para vocês entenderem que por mais que exista a crença que o animal paralítico, ele vai dar trabalho ou não vai voltar a andar, a gente sempre tem o que fazer por eles, sempre. Não importa se é para voltar a andar 100% ou se para voltar a andar com um andar medular, um andar adaptado, a gente pode devolver essa autonomia para os nossos pacientes e é isso que importa. E a gente só consegue falar com a evolução do caso. Então, tratando com a fisioterapia e vendo a resposta do paciente, é que eu consigo falar sobre a melhora, sobre o prognóstico, e claro, como se vocês têm que sempre ter em mente, se a dor profunda está presente, com certeza a resposta, o prognóstico vai ser bem melhor, tá? Antes de qualquer coisa, antes da gente partir para as perguntas, só para falar para vocês, para quem ainda não conhece, né, a gente vai começar uma nova turma da pós-graduação de Fisiatria e Reabilitação Física do IEP. Vai ser agora dia 18 de novembro, a terceira turma. Então, para quem... a gente vai fazer um sorteio depois para as pessoas presentes para assistirem a aula. Após, a gente faz de uma forma... acaba sendo híbrida, né? São 8 aulas online e 12 presenciais. Então, a maior parte delas a gente faz teórico-prática. Então, algumas são aqui em Santos, na Reabilita, a maioria é no IEP, para a gente poder ter toda a base teórica lá e também ter a parte prática de exercícios aqui na Reabilita. E estão convidados também para que, se quiserem conhecer a Reabilita, quiserem vir aqui em Santos conhecer, vão ser super bem-vindos. Queria ver se agora o pessoal tem dúvida. Eu vou abrir aqui, Mari, para ver se tem perguntas. Só que eu entrei e saí e fechou para mim as Não, perguntas. só tinha uma dúvida, que acho que Tá, era da Bruna, mas eu acho que você deve ter acabado. Ah, não, a Bruna colocou aí, beleza. Põe tá, aí, deixa eu ver aqui. Ah, ótimo. porque ela tinha, Você porque sumiu consegue... aqui para mim também. Tinha uma pergunta, aí quando eu fui ler para você, ela desapareceu. Mas a Bruna tá aí, então ela faz. Como eu saí e voltei, né? Eu acho que teve esse problema. Eu posso falar? Estão me ouvindo? Lógico, Bruna, lógico. Porque eu tenho uma dúvida. Estão me ouvindo? Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Eu tô com um paciente que ele fez uma cirurgia. Ele é um parecido com esse boloto que você mostrou por último. E ele não tem dor profunda e não já faz mais de um mês que ele, tipo assim, não demonstra nenhum reforço positivo, sabe? Fiz em grama, botei ele na piscina, porque como o trabalho domicílio, né, não tenho tanto, mas é, botei na piscina, tentei fazer ele andar na piscina, com estímulo de cauda, tudo, que é uma piscininha pequena que ele dá pé, mas assim, ele não tem muita resposta. Você acha que eu continuo tentando ou eu parto mais para, tipo, reforço dos membros torácicos, porque ele já tá na cadeirinha já? Então, mas quanto tempo ele tem de paralisia? Ah, já tem mais de um mês e pouco já. Tá. E Ele ele fez fez esse cirurgia, Bruna, eu não desvio. entendi isso. Ele fez, foi uma hérnia de protrusão. Foi, tipo, ele parou de andar do dia para noite, assim. Foi extrusão, À noite, provavelmente. isso. Mas daí Ele ele fez tava, cirurgia ele fez, tirou o material, só que voltou sem dor profunda. e ele tinha perdido a dor profunda antes. Isso. Aham. Tá. E ele manteve, ele não evoluiu nada ainda. Nada, tipo, olha, uma coisinha, mas assim, mínima no pé direito, na perna direita, mas assim, nada, de dor profunda, nada. Tá. Mas o panículo dele mudou alguma coisa? Você consegue ver se o panículo desceu, né? Se ele foi voltando à sensibilidade? Não desceu, tá a mesma coisa. Então, porque o que acontece, Bruna? Muitas vezes pode ser que a própria lesão
Tem animal que não volta a andar, realmente, assim. Tem animal que não perde a dor profunda e não recupera, sabe? Mas eu acho que um mês de pós-operatório é muito difícil você condenar e falar assim, ah, ele não vai voltar a andar, sabe? Eu acho que é importante você ter em mente que você desenvolvendo, mas claro que o tutor precisa ser parceiro e entender isso, né? Você precisa explicar para a pessoa que você conseguindo fazer esse exercício, você pode desenvolver essa andar medular que a gente chama, se o animal não voltar à dor profunda. Mas eu ainda acho muito cedo você falar que ele não vai voltar a andar, mesmo com um mês de pós-operatório. E uma dúvida, quantas vezes você fazia a sessão nesses cães? Eu peço de pelo menos 2 vezes na semana. A tutora só pode pagar um, eu só faço um. E daí, mas eu passo para casa, para os tutores que não podem realizar, eu passo para casa. Uhum, entendi. Eu passo Tá vários bom, exercícios obrigada. para casa. Tá bom, obrigada por isso. Vou continuar Imagina, tentando. tomara que dê certo, Bruna. Mais alguém, pessoalzinho? Mais alguma dúvida? Aproveitem. Eu queria tirar uma dúvida. Pode É, falar. Você comentou na palestra que os pacientes, então, logo que do pós-cirúrgico, eu já posso, então, começar a fazer algum, tipo, um exercício com ele, é isso? Pode, Independente, por exemplo, do local da lesão? pode, É que, assim, Paula. é que eu tenho uma pacientezinha minha que ela operou e ela teve 2 pontos, duas hérnias, uma na T11 e uma entre L2 e L3. Aí eles acabaram Uhum. operando essas 2 regiões. Aí eu fiquei na dúvida se de repente eu poderia já fazer algum exercício ou se eu só, por enquanto eu só acabei fazendo só laser mesmo e magneto. Não, você pode começar, Paula, porque uma vez que fez a cirurgia e removeu o disco que estava gerando a compressão e gerando dor, o animal não tendo mais dor, você já pode começar a fazer sustentação, fazer exercício de equilíbrio, fazer exercício proprioceptivo. Você pode começar de imediato, você não precisa esperar. Então tá. Claro que Então eu tá. não vou colocar esse animal para subir, descer rampa e escada, mas eu Uhum. vou com certeza já colocar esse animal para fazer exercícios de equilíbrio, para tudo que seja mais controlado, mas que já comece a trabalhar o tônus muscular, a coordenação, o equilíbrio, é importantíssimo, já começar no pós-imediato. Entendi. Marcela, e para quem que acaba fazendo o domicílio, que não tem essa disponibilidade da hidro, você faz só o estímulo mesmo da passada em cima do feijão, é isso? E você vai fazendo com Eu, o disco? eu mostrei, você viu aquela série de exercícios que eu mostrei na NECA, que eu falei Ah, que tem sim, até no sim. Instagram. Uhum. São esses exercícios que normalmente eu faço. Então tá. Não, eu fiquei pensando, será que tem mais alguns estímulos que a gente possa fazer para melhorar essa neuroplasticidade, né, que você comentou? Então, o importante é você gerar essa questão de reflexos, modular esses reflexos. Então, o exercício do estímulo de flexor, do estímulo do extensor, o senta-levanta adaptado, a sustentação, passar a pata num lugar com atrito, fazer exercício com ponta, estimulando a ponta da cauda. Então, todos esses exercícios, claro que respeitando o animal em questão de não chegar à fadiga, para que ele vá aproveitando isso da melhor forma, você consegue trabalhar, é como se você fosse se apropriar dessa espasticidade dele para modular esses reflexos e desenvolver esse caminhar. Segue a gente se você ainda não segue para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!